Por exemplo, ó, quando o senhor se envolveu com ela, vendo que ela morava em uma outra cidade, ela morava congregava em uma outra congregação, com uma fé diferente, porque assim, o que o senhor acredita, ela não acredita, certo? Os seus princípios não são os princípios dela. Então, era para o senhor ter analisado mais profundo isso. Sei que o senhor viu isso, nem que o senhor viu agora, o senhor já viu isso, só que o senhor confiou na palavra dela. Exatamente. Jeremias 17, 9 e 10, o que está escrito? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Exatamente. Quem o conhecerá? Né? Então, aonde foi que vocês pensaram errado? O senhor pensou que ela ia vir para cá. Não, ela garantiu. Né? Ela garantiu. Garantiu. E com essa garantia, o foi senhor... que eu cedi, porque se ela tem colocado um obstáculozinho pequeno, eu não tinha cedido, porque eu tenho conhecimento dessa história, né? Então eu confiei no crente. Como cristão, eu confiei na palavra. Agora, ela como cristã não teve palavra. Mas aí o senhor confiou demais, além da conta. Aí, olha, o que acontece? Agora, ela também confiou que o senhor não iria resistir à pressão e ir até ela. Então são dois crendo, acreditando. Mas se ela tem falado isso para mim, se ela tem dito, pastor, eu não vou, e eu vou tentar lhe conquistar para vir para cá, eu não tinha casado. Mas o senhor acreditou, você teve a fé. Isso não casou? Que o senhor, ele casou. Então, a partir do momento que o senhor casa, acreditando nisso, porque é aí onde muitas pessoas erram. Exatamente. Olha, quantos casais hoje estão dando errado porque já viram, não é que eles viram agora não, eles viram antecipadamente, antes de casar, que existia alguma coisa ali incompatível, alguma coisa errada, e eles casaram na crença de que ia dar certo, de que a pessoa ia mudar, não é assim? De que com o tempo aquilo iria mudar, ia melhorar, só que não melhora a situação, meu irmão, isso piora. Lógico que isso não acontece em todos os casos, não é? Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ele fala de jugo desigual, o que é que o jugo faz? O jugo ele controla, ele impede que os bois se separem, um vá para uma direção e outro vai para outra, e impede de que pese somente nas costas de um. É um peso para as costas dos dois. Então se o senhor está... Aí tem aquele negócio, né? O jugo ele tem uma peça, né? Que põe assim, aí o boi tem que ser tudo da mesma altura. Tudo da mesma altura. Aí tem que ser tudo da mesma altura. Para que o peso não seja só para um. O peso não seja só para um. E também eles não andem em caminhos diferentes. Só no trilho. Então nessa situação, o que é que vai acontecer? Ou um cede para o outro, ou infelizmente vai acontecer a separação, que é o que não é recomendável. Agora, olha, para essa situação, eu vou citar um texto aqui para o senhor, antes de me fugir aqui da memória. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27, o apóstolo Paulo e o versículo 28. O apóstolo Paulo fala o seguinte: são duas perguntas e uma resposta. Lá tem. A primeira pergunta, o apóstolo Paulo pergunta assim: está ligado à mulher? Não busque separar. Ele está falando para quem? Para quem é casado, não é? Depois ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta assim: está livre de mulher? Não busque mulher. Ele está falando aí para uma pessoa que esteve envolvido com a mulher, agora se separou. Então a indicação que ele der é não buscar a mulher. Aí ele termina, ele inicia, na realidade, o versículo 28, porque no meu ponto de vista, isso era para fazer parte ainda do 27, e assim, mas se casares não pecam. Aí entra uma questão, um debate teológico aí grande dentro disso. Aí ele conclui dizendo assim, e se a virgem também casar, não peca, mas ambos terão o quê? Tribulação na carne.
É isso aí. O senhor está entendendo? Então, hoje, o que é que o senhor pensa? O que é que o senhor acha que seria bom para solucionar esse problema que o senhor está dentro dele agora? Como pastor, né? Como pastor, primeiro, eu tenho algumas situações. Por exemplo, no caso, porque assim, o que me pegou foi que ela não cumpriu, e lá em Efésios 6, o que a Bíblia diz lá? Que a mulher tem que ser submisso ao esposo, e ela não foi submissa. Jesus, questionado com Jesus sobre o divórcio, ele disse, mas pela infidelidade, da dureza do coração, pode haver divórcio. Por infidelidade. Infidelidade não é só de sexo. Infidelidade é não cumprir com o meu dever. E nem ela. Infidelidade é isso também. Então ele foi fiel para mim, porque ela garantiu uma coisa que ela sabia que não ia. Então ela usou de malícia para comigo. Lá em Efésios 4, 31 diz que para nós não seja malicioso. Tem que ser fiel, já que somos cristãos. Era para ter dito, pastor, eu tenho um problema, eu não sei nadar, eu não vou andar de canoa, eu moro em cidade grande, não moro em cidade pequena, eu não teria casado. Eu falei para ela, eu não teria casado com você. Mas você me garantiu que estava pronta para me acompanhar. Para enfrentar o desafio. O problema foi que ela não quer vir para cá. Ela não quer sair da capital para o interior. Para o interior. É? Mas então ela não vem. Ela já declarou agora, essa última vez, pastor, não vou. Eu prefiro até me separar, mas eu não vou. Mas aí assim, eu disse, mas você me deixou numa encruzilhada agora. Mas assim, ó. Como vocês iniciaram o relacionamento? O senhor nunca trouxe ela para ela vir conhecer a cidade, não? Não. Mas era para o senhor ter feito isso. Mas ela não veio. Eu ainda convidei e ela não veio. Pois é, então se ela não veio quando você estava namorando, como é que ela vai vir depois de casar? Você não acha que garantiu? O senhor acha que não foi arriscado, não? O senhor acha que nesse ponto, assim, o senhor não deu uma corda para esse problema? Eu ainda falei para ela 3 vezes, mas Lúcia, isso é muito sério esse negócio. Isso é muito sério. Primeiro, que eu quero uma esposa. Para que eu quero uma esposa? Para que cuide de mim, quando eu chegar do evangelismo, dê as coisas, ou me ajudar. Aí ela se prontificou, que estava pronta para fazer isso. Porque na minha mente, para mim ter uma mulher, para não me ajudar, eu não precisaria de uma mulher. Mas aí o senhor teria que ter feito também outras avaliações, como por exemplo, o senhor é um pastor. O senhor não é uma pessoa comum, o senhor está de frente de uma igreja. Uhum. O seu caso não é como alguns pastores que só nominado pastor. O senhor está de frente de uma igreja. Quando o pastor, entenda o que eu vou lhe falar agora, eu sou um pastor, certo? Uhum. Eu estou de frente de uma obra, de frente de uma igreja. A pessoa a qual eu vou procurar, essa pessoa ela tem que ter qualidades bem acima da média das demais. Eu sei. Primeiro que ela vai assumir uma responsabilidade de uma casa e segundo vem de uma igreja. Você concorda comigo, Vanderlei? Mas nós conversamos isso. Então vocês vão ter 2 responsabilidades, de um lar e de uma igreja. A segunda coisa, a terceira coisa que eu vou botar aqui como terceira, é que os passos de uma pessoa que está de frente de uma obra, de uma igreja, é diferente porque eles são vigiados. Tudo quanto vai ser feito, as pessoas vão estar ali criticando, jogando pedras, vão estar ali tirando, em certa parte, a liberdade de vocês, o tempo de vocês. Então, teria que ser analisado esse tipo de coisa. Mas aí é que eu entro no questionamento, né? Só que assim, ó. Falhou. O senhor já se aproximou mais dela? A aproximação que eu digo assim, de conviver 1 mês, 2, 3 consecutivos. Não falo do senhor passar 2, 3 dias lá, eu falo do senhor. Não, o mês todo não. Pois mas eu passo semana. Provérbios 20 e 10 diz que sem lenha o que acontece? Esfria. O fogo se apaga. Mas... Aí olha o tanto de coisa que contribui para que dê tudo errado, né? Que estão separados. Quando um casal ele passa muito tempo distante um do outro, a tendência é separar. 90% separa. Separa.
Então já tem um outro probleminhazinho aí. Não tem como vocês criarem um vínculo mais próximo, não tem como haver uma união mais ligada um com o outro, porque o senhor vive para aqui e ela vive para lá. Aí outra, o senhor cuida de uma igreja. Exatamente. Ela já conviveu, ela já conviveu com a igreja, já foi dirigente da igreja? Não, quando eu fiz o curso de capelania, no curso de capelania falava 3 tipos de casamento que existe. Não é. Fala aí. O primeiro casamento que eles falavam é um casamento que é diretamente criado por Deus, é quando Deus faz a união mesmo do casal. O segundo casamento, eles falam que é um casamento criado pela vontade da carne, tipo de Sansão. Deus não queria, mas Sansão insistiu e acabou quebrando a cara. E ele falava que o terceiro casamento é aquele casamento que você se une com a pessoa através da feitiçaria, das coisas ruins. Através de coisa espiritual. O cara era muito fero, o cara que fazia. Agora eu vou contar uma história aqui. Eu digo, será que era de Deus mesmo? Eu vou contar uma história para você. Às vezes, nós cristãos, qualquer cristão, vê como é Karina, a tua esposa é nova, mas ela respeitada a Karina. Eu não vou entrar no mérito de ser pastor, eu vou entrar no mérito de ser cristão. Eu sou um cristão, eu tenho que ter posição com a minha palavra. Sim, só que é assim, ó. Eu tenho que ter posição. Só que assim, essa pastor, desacreditada. Essa é a sua concepção, a sua convicção. Exatamente. O senhor é convicto. Só que aí vem a pergunta. Tá lembrado? Será que essa pessoa lá também tem convicção? Será que essa pessoa tem palavra? O senhor está entendendo? Ninguém sabia, né? Então, entra mais uma vez, né, Jeremias? Enganoso é o coração, mas que todas as informação, porque se aí, tivesse... O conveniente seria se procurar alguém da mesma fé, da mesma igreja. Exatamente, Segundo, criar um vínculo, uma pessoa, né, Vanderlei, que você possa conviver com ela, estar ali, porque vocês não estão convivendo. Não. Vocês não estão coabitando. Não. Que casamento é esse? Não existe. Não é? Então o senhor tem que coabitar com ela. Depois, ver se essa pessoa ela tem as qualidades necessárias para ser uma esposa de um pastor. Não é qualquer pessoa, olha, não é qualquer pessoa que tem. Eu sei que está complicado. Não, é complicado, mas o senhor vai ter que fazer o quê? Eu conversei com o nosso Vamos aqui ao princípio do filho pródigo. Primeira coisa que ele fez depois que ele errou, porque quem é que não erra? Todo mundo erra. Não é? Todo mundo erra. Então ninguém vai entrar no meta, o senhor errou e desceu Paulo e julgando, não é isso. Quem é que não erra? Já começa por aí. Agora, uma coisa é você reconhecer o erro, outra coisa é você permanecer no erro. Quando se reconhece do erro, o senhor vai ter que ter essa convicção, tirar a base aqui do filho pródigo. Não vou contar a história, que o senhor já conhece, o senhor é pastor também, o senhor conhece muito bem, né? Quando ele reconheceu que ele errou, ele parou. Ele parou porque ele viu que não dava para andar mais. Dá para andar mais. Porque se ele fosse para mais, ele ia ficar escravo. Ele ia piorar, ele não ia ter condições. Então, ele fez avaliações. A avaliação que ele fez foi do estado que ele estava agora para o que ele vivia. Então ele passou a pensar, ele disse, rapaz, agora eu vou voltar, né? Lá para onde eu vou voltar. Então, o primeiro princípio é voltar, volta lá para onde você estava. Para, pensa. Só que ele disse uma palavra que muitas pessoas não fazem, que ele diz isso daqui, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então a primeira coisa que ele fez foi levantar. Então o senhor não pode deixar esse problema lhe abater. Se esse problema está lhe botando para baixo, a primeira coisa que o senhor vai ter que fazer é levantar. Então levanta. Depois que o senhor levantou, o senhor vai ter com quem? Com o pai. Né? Agora, tem outra coisa, pastor. Depois disso, o senhor tem que entender duas coisas. A primeira coisa que o senhor vai ter que entender é que todo erro, ele traz uma consequência. Você tem que estar pronto para pagar as consequências. Não é? Então ele disse, ó, já não sou mais digno de ser chamado filho. Então você tem percas. Querendo ou não, eu, Senhor, todos nós. Quando nós erramos, nós temos perca. A segunda coisa é essa daqui, olha.
se contentar na posição agora que o pai vai te colocar. Ele disse assim: trata-me pelo menos como um desses teus empregados, trabalhador, porque é melhor. Primeiro João, eu estava conversando com ela em Manaus. Eu disse, de qualquer forma, tu errou. Eu não vou dizer que tu fez eu errar. Eu não subjuguei ela, né? Eu disse, não foi tu que fez eu errar. Eu errei, tu errou, nós erramos. Conversaram, né? Aí eu conversei com ela agora. Aí eu disse, olha, mas tem uma coisa importante na escritura. E ela me fez até uma pergunta. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Nossa! Se nós se divorciarmos, você casaria com outra mulher? Eu disse, não. Nunca mais eu vou fosse uma mulher. Você tem certeza? Tenho. Tenho certeza, mas não. Eu não vou cair no mesmo erro. Não, mas a saída não é só dizer que não vai mais casar. O senhor, como pastor, só vai me entender isso aqui. Quantos casais o senhor já viu a mulher dizendo que nunca mais iria procurar o homem? O que é que elas têm hoje? Casa depois. Então, o senhor não precisa responder esse tipo de pergunta, porque primeiro, o senhor vai estar falando uma coisa, lógico que não estou falando que o senhor está errando para o momento, entenda. No momento o senhor vai ter essa concepção, mas depois vem a necessidade de você estar com uma outra, com uma pessoa. O próprio Deus olhou para o Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fala homem, Deus está se referindo à raça humana. Não é bom a mulher estar só e nem é bom o homem estar só. Entendeu? Lógico que vem a dor da decepção. Aí ela disse assim para mim, você é pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta. É pecado? É. Eu disse, mas só tem um pecado que não é perdoado. Só existe um. Os outros são. Eu disse, vamos lá para 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas vamos pelo verso 8. Não, pega a Bíblia. Aí ela pegou a Bíblia, né? Nós estávamos conversando, sem atrito, conversando assim numa boa. Normal, bacana. Eu disse, pega a Bíblia aí. Ela pegou. 1 João, capítulo 1, verso 8. Qualquer que disser que não tem pecado é mentiroso. Lá diz, né? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E o amor do Pai não está nele. E o amor do Pai não está nele, somos mentirosos, tá? Mas todo aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Eu disse, uma injustiça. Eu estou sendo injusto contigo e tu foi injusta comigo. Então nós estamos vivendo uma injustiça. Então Deus está pronto, ele está pronto a perdoar. Então Deus está pronto a perdoar tudo e fazer uma purificação. Rapaz, eu acho que, assim, na minha parte de análise, eu acho que o erro partiu mais dela, porque o certo é ela ter falado logo, né? Com certeza. Entendeu? Não. Pois mas aí o que acontece? É bom o senhor terminar a sua linha de pensamento para o senhor não esquecer. Continua. Aí ela foi... Porque o pastor dela, olha o pastor dela, como ele não ensina como você ensina em outros. Ele disse que ela perdia até a salvação dela. Eu disse, como? Opa! Perder a salvação? Perder a salvação. Porque separou? Isso. Eu disse, não. Mas baseado aonde? Isso, não tem base. Porque assim, para a Bíblia, na Bíblia, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeição, nem confessa. Porque a pessoa, ela fica obstinada, ela não ouve mais, ela não se arrepende mais, então por isso que não tem perdão. Agora, assim, os erros, a pessoa tem que aprender. Com certeza. O fato que o Vanderlei falou, dos erros, ele está correto em falar isso. Só, Vanderlei, que tem a questão que foram os dois do lado acreditando que ia solucionar um problema. Só que o problema não foi solucionado. Esse é o erro de muita gente, pensar que vai melhorar depois. Agora assim, olha, quando uma pessoa inicia um relacionamento, que eu sempre falo para o Vanderlei isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar conhecer a família da pessoa, a família da mulher.
busquem conhecer ela. É. Porque se ela for toda bagunçada, se a família for toda bagunçada, a probabilidade é da pessoa também falhar. Eu vou lhe... Não é um número exato, um dado exato, mas a grande probabilidade é de dar errado. A segunda coisa é você observar como essa pessoa trata as outras pessoas à sua volta. E pastor, eu vou lhe contar. Está com 3 vezes em seguida que acontece isso. Eu vou contar porque o senhor é um homem entendido. O senhor vai me ajudar a desvendar esse mistério. É um mistério. Toda vez que eu vou para Manaus, para a casa dela, toda vez, eu vou bem. Quando eu pego o carro, eu chego na metade da viagem, próximo ali pela Cidade Nova, por ali assim, que ela mora lá na Grande Vitória. Então sempre o cara deixa um para cá, deixa outro para ali, é lotação, né? Uma coisa sobrenatural. Agora eu ia morrendo lá. Me deu uma coisa tão ruim no carro. Uma pressão horrível. Eu cheguei doente na casa dela. Ela disse: o que tu tem? Você tá pálido, eu estou passando mal ao chegar na tua casa. Tem algo errado. Eu disse para ela: ah, mas é porque tu acredita? Não, meu filho, tem algo errado. Olha, eu estou sentindo uma pressão maligna, algo errado quando eu venho para cá contigo. Não estou falando de ti. Alguém está trabalhando. Tem alguém trabalhando. Diz: ah, porque não sei o que. Tem. É toda vez. Todas as vezes. Não tem uma vez para não acontecer isso. Todas as vezes acontece. Eu disse: eu vou ter que evitar de vir aqui, senão eu vou morrer meio de viagem. É porque assim, olha, já existe um elo negativo. Existe. Um elo negativo aí das duas partes. Talvez seja porque o senhor já vai contra a sua vontade. Contra a vontade. Entende? Porque se o senhor pudesse, onde era que ela estava? Se o senhor pudesse, onde era que ela estaria? Comigo. Não é, senhor? Então só o senhor chegar lá, certo? Indo contra o seu desejo, como é que o senhor vai ficar bem? Me responda. Não tem como. Tem como? Mas essa pressão é forte. Não, mas é porque você está indo contra um próprio princípio do nosso corpo. Pesado. Olha, a gente é regido pela lei da atração. O senhor acredita nisso? É. Não é na lei da atração? Quando o senhor pensa uma coisa positiva, vem positivo. Quando pensa negativo, vai vir negativo. Então vai dar negativo. Outra, ela, pela vontade dela, o senhor estaria lá, o senhor não estaria aqui. Pela vontade dela, o senhor entregaria a igreja, abandonaria tudo, ia para lá com ela. Essa não é a sua vontade. Não. Ela não está respeitando o amor que o senhor tem pela igreja. Não é uma igreja que o senhor lutou para reconstruir, né? Fez a igreja toda de volta, uma igreja linda, uma igreja bonita, estruturada, pronta para receber toda e qualquer classe de pessoas. E aí, do nada, o senhor largar tudo. E outra coisa, pastor, além disso, é complicado. Além disso, eu represento um CNPJ. Perante a lei, como presidente, pastor e presidente, eu respondo pelo CNPJ da igreja. Ah, o senhor é o presidente geral? O presidente geral do ministério. Do ministério aqui. Então, perante a lei lá, eu represento a igreja, o Shaddai, está entendendo? Tira fotozinho, vai. Então vai até outubro o meu mandato de documento pelo cartório e pela Receita Federal. Nós temos contador em Peruria. Eu presto conta todo mês lá. Eu presto conta com a Receita Federal de entrada e saída da igreja. Então o senhor tem uma responsabilidade. Acima do comum. Acima do comum. O senhor é responsável dela. Responsável pela igreja. E outra, fiscal. É responsável espiritual e material da igreja. E outra coisa, eu tenho um convênio com a minha convenção e presto relatório de cada pessoa que eu converso durante o dia, um mês. Aí como é que eu vou deixar? No meu chamado para o ministério, eu prometi para Deus, eu fiz um voto com Deus, eu vou até o final da minha existência, custando o que custar pregando a tua palavra, sem recuar. Eu não posso recuar.
Então, o que ela quer? Tá com 4 vezes que ela fala isso para mim. Abandonar tudo para morar com ela e ficar sem pastorear. Não dá. A sua primeira esposa tem quanto tempo que ela faleceu? 4 anos. 4 anos. Uhum. Aí, com quanto tempo o senhor se envolveu com essa outra aí? Tá fazendo 2 anos. 2 anos. Então o senhor passou 2 anos, né? Depois de viúvo, depois conheceu ela. Então, olha a análise que eu vou fazer aqui. Eu tenho plena certeza que o senhor ama a igreja. Que se o senhor não amasse, o senhor abandonaria e ia para lá, né? E pelo que eu entendi, o senhor é disposto a permanecer com o amor que o senhor tem pela igreja. Com certeza. Né? E ela não é disposta a largar lá do outro lado. O senhor tem que entender isso daqui que eu vou falar aqui agora. Lá ela tem filho, né? Hã? Ela tem filho? Não, os filhos moram em Itaituba. Hã? Os filhos dela moram tudo em Itaituba. Mora em outra cidade. Não, é Itaituba, Pará. Tudo em outro estado Outro ainda. estado ainda. Pois é, não tem nenhum filho. Nem um né? filho, nem uma filha com Então ela. o que é que prende? Então se ela prende, isso ela não está demonstrando que verdadeiramente lhe ama. Uhum. Porque se ela está... Você tem pilotizão? Só tem esse pilotizão? Não. Porque se ela verdadeiramente lhe ama, não tem nada que impeça dela vir morar aqui na cidade e estar com o senhor aqui. Então, o senhor vai... Porque o que era que poderia ter uma justificativa? Se os filhos, ela tivesse filhos, os filhos estivessem do lado dela e prendesse ela lá, aí já seria uma outra história. Isso não acontece. Então, se não acontece, o senhor mesmo vai ter que fazer uma avaliação mais profunda, até porque eu sou um pastor, sou um ministro. Eu jamais vou chegar e vou colocar uma coisa, induzir o senhor a fazer uma coisa aqui que pode, no futuro, causar prejuízos. E se der alguma coisa errada, até eu posso me sentir mal, porque querendo ou não, vai voltar alguma coisa de uma forma negativa. Eu recomendo o senhor orar, pedir uma direção de Deus, conversar com ela mais uma vez, ver se realmente é isso mesmo que ela quer, né? Ver se é realmente isso que o senhor quer, se o senhor está certo das suas decisões, né? Eu tenho convicção. Agora sim, agora foi a última vez, agora esses dias, eu tive lá com ela. Aí conversei muito com ela. Ela disse: pastor, o meu filho Naldo quer que eu vá embora para Itaituba, porque o patrimônio dela é grande aí, em Manaus. Mas quando eu me casei por separação de bens. Que os filhos dela até disseram: poxa, ele não está de olho em nada do que a senhora tem, ele não quer saber de nada do que a senhora tem, não. Então o patrimônio dela é grande aí em Manaus, né? Tem 2 casas, está alugada, as 2 casas ela mora atrás, no outro canto que ela fez lá. Tem poço dentro do terreno dela. Então ela é muito ligada ao patrimônio dela. O que eu senti agora bem material, né? É bem material. E ela falou que quer ampliar, não sei o que e tal. E ela falou para mim: pastor, eu já pensei em nós divorciar. Só que se eu divorciar, eu vou casar. Ela falou para mim. Então, ela falou para mim. Ela pensou: olha, o senhor falou para ela que se o senhor divorciasse, o senhor não casaria. E ela já falou que casa. Que casa. Então é mais uma outra questão aí a se pensar. E ela disse: eu caso porque eu quero um homem dentro da minha casa. O local do exame foi mudado. Ela gosta a igreja demais. Pois é, então o senhor tem que pensar, o senhor tem que ver isso daí. Porque assim, se o senhor fizer uma coisa que vai lhe levar a destruir a sua fé, destruir os seus princípios, não é bom. Não. Então aí tem o jugo desigual. Então eu encerro o senhor meditar no livro de Provérbios 19, versículo 2. Eu já li esses dias. Quando Salomão diz assim, ó: agir sem pensar não é bom. Isso depende da versão. De versão para versão pode mudar um pouco. E o que se apressa, peca. Tem outros que dizem: o que se apressa, erra o caminho. E o pior que é. Entendeu? Então... eu errei
Claro. Se o senhor está convicto Eu dos acho. seus erros, está certo. Eu acho que eu errei em ceder, Você sua visão. porque na minha cabeça não fui eu que cedi. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu cedi pela proporção que ela me falou, pela sustentação dela. Uma mulher já viúva, idosa, né? É. Crente de igreja, que vai todo dia para a igreja, que faz consagração todo dia, que é fiel à igreja. Dá uma palavra dessa para você, que está disposta a ajudar no ministério, e depois não está, É. para querer me driblar depois. Aí eu fiquei preocupado da situação. Então o senhor pense, o senhor ore, busque orientação das lideranças lá do seu. Não, eu já conversei seu com ministério. alguns. Qual é a concepção deles? Não, a concepção deles é que eles acham que o erro é erro e se desculpam um para o outro e pronto, encerra tudo, porque não E vai. inicia tudo de novo. Inicia tudo de novo, que não vai ter como. Não vai ter como melhorar a situação, só vai piorando. Porque acontece isso comigo, eu nem contei para ele lá, nós fizemos o executivo, que eu sinto isso ir para lá, né? É como o senhor falou, vai contra a minha vontade, não ele, né? Mas O psicológico o seu vai- psicológico já vai dizendo, irmão. Então, o senhor tem que procurar aqui, para nós encerrar a conversa, eu vou lhe dizer aqui algumas características que é o que convém. Eu tenho certeza que o senhor tem que analisar isso. Uma pessoa que tenha prazer de estar de frente da obra, que seja companheira, que lhe entenda, que lhe compreenda, que esteja ali somando, que aí eu tenho certeza que o amor do seu por essa Vai- pessoa cada vai vez mais voltar, vai né? voltar, vai aumentar. Eu conversando- A outra coisa é que eu tenho certeza que esse ocorrido lhe trouxe uma coisa boa. Veja a coisa boa. Uhum. Cada coisa que acontece com a gente, até mesmo coisa ruim, ela traz uma coisa boa. Qual é a coisa boa? É que ela vai levar agora o senhor a refletir. Com certeza. O senhor agora não vai cometer mais erros. Não. Então tem essa situação aí. Nunca mais, se eu cair numa panela dessa, eu vou ter que ter esse cuidado, né? E se eu não tiver convicção, eu não vou ceder, né? Como você disse, tem que conhecer bem, caso se acontecer. Conhecer a família, Conhecer tudo. ver como é que essa pessoa se comporta. Isso se for uma pessoa que o senhor não conheça bem. O ideal é o senhor buscar mais uma pessoa conhecida, uma pessoa que Eu sei, o senhor já... pastor, aí eu conversei com ela agora a última vez, ajudo ela, remédio, tratamento, dinheiro, alguma coisa. Outra coisa, nunca discutimos nós dois, ninguém discute porque eu não sou de discutir, converso numa boa, sem problema, eu disse pra ela. Não, esse aí é o que o senhor tem que manter do começo ao fim. A calma, a mansidão, entendimento, porque aí tem que ter um consentimento. Se não deu certo... Eu falei pra ela, tu fica magoada se caso não... Não fico magoada não, ela até... Eu acho que ela está querendo se livrar, sabe? Pelas conversas dela. Diz que ela se incomoda, Se incomoda não. Ela só não quer pagar o divórcio, quer que eu pague só. Mas aí alguém tem que... Eu disse, não, irmão. Existe uma outra situação também. Tem o caminhão do cidadão, né? Se o senhor for lá no caminhão do cidadão, você não paga nada não. É mesmo? Tem que ver onde é que ele fica, em Manaus, e vai lá dar entrada. Um pastor nosso, muito meu amigo mesmo, gosto dele, sábio, um homem muito sábio, foi para Tefé, isso faz anos, e a esposa não acompanhou ele, de jeito nenhum. E ele foi, e a igreja assim mesmo, a igreja de Tefé aprovou ele, e ele trabalhou 6 anos em Tefé, e a mulher em Manaus. Aí um dia ela pediu o divórcio dele, a esposa, ele deu. E agora eu fui para a convenção, se você vê a mulher dele agora, bonita, de mão dada, abraçada com ele. Para onde ele vai, ela vai. Houve uma mudança. Houve uma mudança, quer dizer, que apoiou o ministério dele, né? E a outra não cedeu, porque a mulher é complicada, né? Mulher complicada, com essa lei agora, aquela que manda em tudo. Pois é, mas aí é assim. O ideal é o senhor refletir. Eu digo mais uma vez, até porque assim, em relação de idade,
eu não teria nem moral nenhuma para falar com o senhor desse assunto. Não, mas tem direito. Eu só falei assim, porque o senhor confia, né? Eu cedo, no meu trabalho. Não, eu tenho que conversar. E eu agradeço demais a sua Eu tenho que conversar, confiança. porque eu não sou também de ocultar as coisas, né? Lógico. Lógico. E outra, Eu sou transparente. o senhor tem sabedoria de não compartilhar isso com qualquer pessoa. Não, É buscar as pessoas certas, né? Então o senhor pensa nisso daí, já que o senhor já conversou com os seus líderes, tá? Eu estou indo agora em Manaus. Busque agora qual é a melhor decisão. Uhum. Ore. Converse com ela mais uma vez. Não, eu vou conversar, sempre vou conversar. Por que eu falo isso? Vou justificar por quê. Para depois o senhor não ficar com nenhum peso na sua consciência. Exatamente. Né? Vanderlei? Porque conversando direitinho com ela, deixando tudo esclarecido, porque né, é coisa ruim a gente fazer uma coisa e depois a gente ficar com a consciência pesada, né? Chega lá e dizer, meu Deus do céu, eu cometi erro, Não, faça tudo direitinho, tudo bonitinho, que vai dar certo. Tem um ditado popular, para o senhor refletir, e nós encerrarmos, para não ficar tão puxado assim. Tem um ditado popular que diz assim, o errado não dá certo, e o certo não dá errado. É verdade. Tá, meu irmão? O errado nunca dá certo.